Olá, sejam muito bem-vindos. Com o fim do processo eleitoral, as atenções se voltam para o cenário econômico futuro e para os grandes desafios que a próxima gestão terá pela frente. Equilíbrio fiscal, orçamento, combate à pobreza, geração de emprego e renda, aspectos que têm relação direta no cenário para os empreendedores do país e para o ambiente de negócios. Conjuntura, que é tema da entrevista de hoje com Júlio Miragaia, conselheiro do Conselho Federal de Economia, ex-presidente da COFECOM e também Codeplan e ex-diretor do Sebrae. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Eu que agradeço. Agora a gente tem muitos desafios pela frente, né? Em um momento oportuno a gente discutir aqui com profundidade economia. Gostaria até de começar nosso papo com o assunto do momento, que é equilíbrio fiscal, orçamento e como isso mexe com o cenário para os empreendedores que estão nos acompanhando. Essa questão do equilíbrio fiscal é importante, né? Porque é fundamental entender isso a partir da retomada do crescimento econômico, né? Quando você tem uma economia estagnada, e é o caso do Brasil vamos fazer 10 anos, né? Desde 2014, você tem uma situação fiscal muito difícil, porque a geração de receita, que é a ponta dessa relação, né, ela fica comprometida. Né? Uma economia estagnada é uma economia que não está gerando receita, né, para o próprio Estado. Então, eu acredito que não vai ser fácil sair dessa situação de um déficit profundo, né, porque ele vem em função, inclusive, da pandemia, onde o governo foi obrigado a despender bilhões de reais para atender a população que estava numa situação muito difícil. Mas a saída para isso, né, é retomar o crescimento econômico, né? Se não retomarmos o crescimento econômico, a gente vai estar sempre correndo atrás, né, como se diz, correndo atrás do rabo, né, do próprio rabo, e não vai conseguir equacionar esse problema. Agora, muito se fala sobre uma possível dicotomia aí entre crescimento econômico ou equilíbrio fiscal e também cuidado com o social. É possível caminhar com os dois ao mesmo tempo? Esse é o objetivo? O presidente Lula, ele tem sido muito claro, né, que a prioridade número 1 dele é a questão do combate à fome. Vamos combinar aqui, Orengo, é uma coisa inadmissível o Brasil, que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, né, apenas atrás dos Estados Unidos e da China, ter 33 milhões de pessoas passando fome, né? Isso é uma coisa inadmissível. E 91 milhões em insegurança alimentar, que é aquela situação onde a pessoa não sabe se vai chegar ao final do mês com comida na mesa. Então, essa questão é a número 1 para ser enfrentada, né, por qualquer governo, né? E o presidente Lula tem esse entendimento. Recurso para isso tem recurso para isso. Isso pode agravar, é a discussão da PEC que está para ser mandada para o Congresso, pode agravar um pouco o resultado fiscal? Pode, mas o rombo já é tão grande que não vai ser isso que vai, né, quebrar o país, né? O Brasil não quebra, né? O Estado como brasileiro não quebra. Agora, tem que caminhar junto, enfrentar o problema social e rapidamente retomar o crescimento econômico. O Brasil em economia tem uma conta que se faz entre o crescimento efetivo da economia e o PIB potencial, né? E, infelizmente, o nosso PIB potencial está travado, né? Por que está travado? Nós temos cerca de 10 milhões de pessoas desempregadas, mais perto de 5 milhões desalentadas e 30 milhões de pessoas subocupadas. Estamos falando aí de 45 milhões de pessoas que poderiam estar acrescentando muito mais, né, em termos de produtividade e economia do país, e a contribuição é muito pequena. Então isso tem que ser movimentado. Nós temos que fazer com que o nosso PIB potencial seja alavancado para que a economia volte a crescer. E não tem nada que impeça a nossa economia de crescer 4%, 5%, 6% ao ano. A partir daí, a receita vai retomar e a gente vai rapidamente retomar o equilíbrio fiscal, atacando o problema social. Agora, quando se fala na necessidade de crescimento, claro que quem está nos olhando lembra o seguinte: como crescer com uma taxa de juros de 13%, 14%, uma das mais altas do mundo? Como enfrentar isso, até para conseguir uma política de mais liberação de crédito, para que seja um crédito mais acessível, para o pequeno, o médio que está nos acompanhando aqui conseguir investir até com um cenário melhor aí de juros. A gente encerrou agora, sábado passado, de quarta a sábado, o 27º Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia. Reuniu economistas do Brasil inteiro lá em João Pessoa, na Paraíba. E nós discutimos exatamente isso.
De onde veio essa escalada inflacionária que chegou aí até junho, durante mais ou menos 18 meses? De dois componentes principais, alimentos e combustíveis, né? E os dois poderiam ser evitados, né? Falei anteriormente, como é que justifica um país com potencial agrícola imenso, né, ter esse problema, não só o problema da fome, como também o problema de uma inflação dos alimentos, que em determinado momento, em maio, chegou a 18%, quando a inflação estava em 10%, a de alimentos estava em 18%, porque o próprio governo abandonou políticas essenciais para a manutenção, o controle dos preços do alimento, não o controle direto, mas através de uma política de estoques regulatórios, né? A partir do momento que a Conab é desativada, o governo abdica do instrumento fundamental, né, que é de estoques regulatórios, e mais do que isso, né, deixa de investir na agricultura familiar, que é que efetivamente bota o alimento na mesa do trabalhador, porque daí que vem a mandioca, vem o arroz, vem o feijão, vem a banana. Claro que o agronegócio também responde por parte disso, mas hoje o agronegócio está principalmente na produção de soja, milho e cana-de-açúcar, que responde por 84% da área cultivada no Brasil. Então, a desatenção com a agricultura familiar e com a política de estoques regulatórios resultou numa escalada inflacionária enorme do preço dos alimentos. E no caso dos combustíveis, foi uma política que eu acho que é equivocada de privilegiar o pagamento de dividendos para os acionistas, que você sabe não é nem principalmente setor público. O setor público, a União, responde por 37%, né, das ações da Petrobras, 63% são investidores privados. E poderia ter, de alguma forma, uma política de contenção dessa taxa de lucro absurda, que a Petrobras tem, 100 bilhões de reais distribuídos nos 9 primeiros meses, né, e fez com que isso resultasse numa escalada dos preços dos combustíveis, porque você tinha no Senado Federal propostas de controlar esse aumento a partir da constituição de um fundo, né, que permitisse fazer frente às oscilações do mercado internacional. Mas isso não foi obedecido. E também seguir o mercado internacional para e passo também está errado, porque 67% dos preços dos combustíveis são gerados aqui dentro. A mão de obra é gerada aqui dentro, grande parte dos pagamentos são gerados aqui dentro, 33% está internacionalizado, mas não tem sentido vincular isso ao preço internacional do petróleo e ao dólar. Isso lhe gerou uma escalada inflacionária por um interesse eleitoral. O governo Bolsonaro, ele segurou os preços fazendo, né, generosidade com o chapéu à lei, né, porque fez com o chapéu dos estados, né, segurando ali o ICMS, mas poderia ter tido outra política. Então, quando a gente fala dessa questão da taxa de juros, ela está vinculada à questão, ela aumentou a partir do momento da escalada inflacionária. Não poderia estar num patamar bem menor se o governo tivesse sido mais atento à contenção da inflação. Ele foi extremamente negligente, né, em relação a essa questão. E aí vem para a alternativa mais fácil, né, que é aumentar a taxa de juros, e aí você desestimula o crédito e com isso você consegue controlar de alguma forma os preços. Eu acredito que a partir do novo governo, acho que até desse agora já pode atuar nesse sentido, né? A partir do momento que segura o preço dos combustíveis, segura o preço dos alimentos, isso tende a reduzir a inflação, e a tendência já é essa, e isso vai permitir a redução da taxa de juros, que é condição fundamental para duas políticas essenciais. Uma é a política de estímulo ao empreendimento, ao empreendedor, porque o empreendedor nenhum vai captar recursos e investir com a taxa de juros nesse patamar de 13% a 14%. E, de outro lado, vai ser fundamental para estimular o consumo, porque também está caro, né, o consumidor se endividar, já está bastante endividado, e continuar se endividando com uma taxa de juros nesse patamar. Lembrando que uma coisa é a Selic, outra coisa é a taxa de juros real, né, que é 3, 4 vezes maior, seja para a empresa, seja para o consumidor. Então, eu diria que essa taxa de juros chegou a esse patamar por uma negligência do governo com a inflação, né? Mas tem tudo para ser revertido a partir do momento que o governo adotar os instrumentos corretos para controlar e segurar a inflação no patamar mais baixo. E esse é um assunto que a gente vai discutir ainda depois de um rápido intervalo, porque tem muitos temas ainda para tratar no campo econômico nesse momento de mudança de governo, novos desafios, novos paradigmas. Aí a gente vai conversar
logo depois do intervalo, com Júlio Miragaia, conselheiro do Conselho Federal de Economia. Então não saia daí, a gente volta já. Voltamos com a entrevista hoje com Júlio Miragaia, conselheiro do Conselho Federal de Economia, para falar dos desafios da economia do país nesse cenário pós-eleição. Júlio Miragaia, que também já foi presidente da COFECOM, da CODEPLAN e diretor do SEBRAE. A gente falava há pouco sobre desafios na área tributária. Citamos, inclusive, ICMS dos combustíveis, como isso tem impacto na arrecadação. E aí a gente vai para um dos grandes desafios da próxima legislatura, que é a reforma tributária. Ficou pelo caminho nessa legislatura. É possível avançar e é necessário avançar com reforma tributária nesses próximos 4 anos? É fundamental, Orengo. A gente tinha falado anteriormente, né, essa questão com a retomada do crescimento, né, você tende a ter um aumento na arrecadação. Mas tem 3 aspectos importantes nessa questão da reforma tributária. O primeiro, que acho que é consenso, né, da simplificação do sistema. Está muito complicado, né? Tem anos e anos onde a coisa vai se avolumando, medidas e legislações, e isso tornou muito complexo e, de alguma forma, irracional, né, do ponto de vista econômico. Há um dispêndio muito grande por parte das empresas. As pequenas e microempresas sentem muito, né, essa verdadeira anarquia, né, no sistema tributário. Então, a simplificação é consenso, todos concordam, né? Não tem divergência nisso na sociedade. Mas tem 2 aspectos onde as divergências começam a aparecer. O primeiro é em relação à distribuição do bolo, né? Uma disputa federativa. A tradicional disputa, quanto fica para a União, quanto fica para os estados, quanto fica para os municípios, né? Vai ter que chegar a um entendimento nisso, né? Há por exemplo, essa questão que a gente comentava anteriormente, dos combustíveis, houve a redução dos combustíveis, principalmente com a redução do ICMS. Isso penalizou os estados. Deveria haver uma compensação, essa compensação veio pela metade, os estados perderam receita, né? Quando eles já questionam uma grande concentração da arrecadação na União. Então isso vai ter que entrar na mesa de negociação, vai ter que ser resolvido. E a terceira questão é de onde vem essa arrecadação, né? Quem é tributado no Brasil? O Brasil tem um sistema que a gente chama de regressivo, né? Ele tributa principalmente o produto, né, o consumo da população. Feijão paga muito tributo, o arroz, uma máquina de lavar, essa mesa aqui, enquanto a renda ela é pouco tributada. Falávamos também há pouco agora do lucro da Petrobras, que é distribuído só nos primeiros 9 meses. 63 bilhões foram distribuídos para investidores privados. Sabe quanto eles pagaram? 0 de imposto de renda. 0. Só a pessoa jurídica, a Petrobras paga. O lucro distribuído, 0 é recolhido. Qualquer um de nós aqui paga 15, 20, 27,5%. Né? Então isso vai ter que ter uma mudança. O Brasil tem que começar a tributar mais a renda e a riqueza. São impostos que têm um peso enorme na estrutura tributária dos outros países, né? E tributar menos o consumo. E qual é a grande vantagem em tributar menos o consumo? Estimula a atividade econômica, né? Particularmente, aí que a gente está falando para esse público específico da micro e pequena empresa, seria uma medida excepcional, porque grande parte da produção brasileira é produzida e comercializada pelas micro e pequenas empresas. E você, reduzindo a tributação, você aumentaria, né, a circulação dessas mercadorias, desses serviços, e isso dinamizaria a economia. Então, não tem dúvida que é uma discussão necessária. Agora, vai ter resistência por parte daquelas pessoas que têm um poder econômico maior, né, que têm uma renda maior e uma riqueza acumulada e que não vão querer ser tributados, né? Essa vai ser a grande disputa, a meu ver, no próximo período. Agora, esse debate a gente já ouviu em muitas oportunidades. E a gente sempre ouve quando a saída é tributar lucros e dividendos, que podemos ter uma fuga de capitais, uma fuga de investidores do Brasil. Há esse risco ou isso precisa ser enfrentado? Das 60 maiores economias do mundo, só 2 não tributavam lucros e dividendos, o Brasil e a Estônia. A Estônia passou a tributar, tá certo? Então essa não é uma desculpa, porque para onde ela for, ela vai ser tributada. Tá certo? Essa fortuna vai ser tributada. Então, ela vai ter que ficar aqui no Brasil. Se ela tiver uma percepção, digamos assim, mais social, né, do papel que tem
esses grandes empresários, esses grandes investidores, eles vão ganhar também, eles vão pagar uma tributação, mas num bolo maior, eles vão passar, mas numa economia crescendo, eles vão ganhar mais também, né? Agora, não tem saída, né? Não tem saída porque hoje a classe média ela está espremida, a classe trabalhadora, o subconsumo é enorme, porque grande parte do seu consumo é tributado e ele é obrigado a reduzir as suas compras por conta do encarecimento dos produtos. Então, se o Brasil quer voltar a crescer, vai ter que ser reduzindo a tributação sobre o consumo e aumentando sobre a renda e a riqueza, não tem outra saída, sob o risco de continuar patinando na atividade econômica. Agora, quando a gente fala em reforma tributária, fala na simplificação, e esse é o objetivo das propostas que estão no Congresso Nacional, simplificar, unificar impostos, o empreendedor que está nos olhando, eles perguntam assim, e reduzir imposto? Por que não dá para reduzir essa altíssima carga tributária brasileira? Mas o problema não é a carga tributária no Brasil, ela não é exatamente elevada, ela é mal aplicada, tá certo? Ela é mal aplicada, como eu estou dizendo. Não tem nenhum sentido você ter determinados bens de consumo de larga abrangência, você ter uma tributação de, às vezes, 20%, 30%. Né? Qual é o sentido disso? Você pode reduzir essa tributação para 10%, 15% e aumentar. E aí você faz com que a população aumente o consumo daquele bem e a indústria acaba ganhando com isso, ganha a geração de emprego, que é um outro problema gravíssimo no Brasil. Se você tem uma política de... Não à toa, eu acredito que o grande mérito do primeiro governo Lula foi exatamente ter essa percepção de ampliar o mercado interno, e foi a partir da ampliação do mercado interno, através de uma política de redução da taxa de juros, de controle da inflação, sem reduzir a carga tributária, ele conseguiu estimular a atividade econômica. Foi o momento que ele gerou, durante 8 anos, 22 milhões de empregos formais. Tá certo? Então, a saída está mais ou menos, para mim está clara, tá certo? É fortalecer o mercado interno através da ampliação da produção, e para isso é importante você reduzir a tributação sobre esses produtos de consumo de massa. Só reduzir essa tributação, você vai ter um desfalque no Estado. O Estado vai ter que fazer frente a gastos com saúde, educação, o Bolsa Família, né, que foi turbinado. Então, não tem como apenas reduzir por isso que tem que compensar de alguma forma. Vamos compensar tributando os mais ricos, né? Aqueles que podem efetivamente dar uma contribuição para que o Estado possa atender os mais necessitados. Agora, aproveitando esse debate tributário, e muitas reivindicações existem há bastante tempo, por exemplo, reajuste da tabela do imposto de renda, que está aí também na crista da onda do debate, né? E é uma promessa de campanha da campanha vitoriosa. Outro tema também, que é muito caro a quem está nos acompanhando, que é também reajuste ou recomposição na tabela do MEI, né? Para abranger mais profissionais no Simples. Sim. Há espaço hoje para avançar com esses temas no Congresso? Há espaço, né? Se a gente fosse... os dois candidatos, eles, na proposta dos dois, estavam a isentar até quem ganha 5 mil, se não me engano. Acho que o Lula falou em 5 mil, o Bolsonaro em 6 mil. Né? É óbvio que isso tem que ser gradativo, isso não dá para fazer uma única vez. Né? Você faz gradativamente ao longo de 4 anos, né? Mas a simples correção da tabela que tinha, por exemplo, há 10 anos atrás, já vai chegar a metade desse caminho aí. Né? E é importante entender que, embora haja uma larga parcela da população nesse extrato aí de até 5 mil reais, são 4 salários mínimos, né? Um contingente enorme, mas é um contingente que produz, que contribui pouco, né? Do ponto de vista do recurso gerado. Né? Se eu falo em 10% ou 5% de 3 mil reais, eu estou falando de 150 reais, né? Onde você pode arrecadar muito mais em outros estratos de renda de 20, 30 salários. Não estou dizendo que deva aumentar a alíquota para esses, mas uma das propostas, tem uma proposta no Congresso Nacional, que é da tributação solidária. Ela fala o seguinte: vamos ampliar o número de parcelas, né, de extratos, né, de renda que são tributados. Porque hoje, quem ganha 8 mil reais tem o mesmo percentual, 27,5%, do que quem ganha 800 mil reais.
Não tem nenhum sentido isso, né? Em outros países você tem um aumento gradativo de 27,5%, 35%, chega até a 50%. Né? Então isso seria uma medida importante para que exatamente esse que tem um rendimento maior possa, de alguma forma, compensar uma isenção para aqueles que estão ali na base da pirâmide salarial. São todas essas medidas, seja a isenção para quem está na base, seja a questão da tributação dos bens de consumo de massa, são todas medidas sociais, né, que visam o quê? Visa a justiça social. E quando a gente visa a justiça social, a gente vai beneficiar quem está na base da pirâmide e vai tirar um pouco de quem está no topo da pirâmide. Não tem como fazer diferente, né? Agora, o que se espera é que o Congresso Nacional, né, tenha sensibilidade para que chegou uma hora que, né, tem que se fazer justiça nesse país. O Brasil, durante a pandemia, são dados do IPEA, a concentração aumentou durante a pandemia, quando foram gerados bilhões de pessoas desempregadas. Então, assim, é uma coisa inadmissível você ter aumento da concentração de renda numa situação de uma crise social dessa profundidade. Então, eu diria que aqueles mais afortunados vão ter que ter essa sensibilidade social, tem que dividir um pouquinho o bolo, porque senão o resultado disso é uma explosão social. Agora, falando dessa grande discussão sobre orçamento, a saída no momento é realmente retirar benefícios sociais da regra do teto de gastos? Aí eu exemplifico aí o Bolsa Família. Porque essa é uma discussão que se tem desde o governo Temer, quando se criou o teto de gastos. E o que poderia surgir como alternativa, por exemplo, para o teto de gastos, que foi furado já em diversas oportunidades e acabou perdendo até a credibilidade? Orego, eu vou dizer, desde o início, quando foi instituído o teto de gasto, uma conta ficou fora. Você sabe qual? Juros da dívida pública. Esse ano vão pagar 700 bilhões de reais de juros da dívida pública. Agora eu te pergunto, por que isso fica fora do teto de gastos? Né? Pagamento de juros para os investidores, o sistema financeiro e o Bolsa Família, que esse acréscimo de 70 bilhões é exatamente 1/10, né, do gasto com juros da dívida pública. Por que um pode ficar fora do teto de gastos e o outro não? O outro tem que ser sacrificado. Essa questão a sociedade brasileira tem que discutir, tá certo? Ou seja, por que a dívida, o juro com gasto aumentou tanto? Por conta do aumento da taxa Selic. E ele também não é só Selic, ele é um pouquinho, deltazinho a mais. Então, tá na hora, não dá para continuar, né, dessa forma. Não dá para penalizar a população mais pobre, os trabalhadores, a classe média, né, enquanto a turma do topo da pirâmide continua embolsando bilhões e bilhões, né, de uma forma tranquila, sem se preocupar com o teto de gasto. O teto de gasto acabou. Nesse último ano, com a questão, o chamado pacote de bondade, né, do governo Bolsonaro, o teto de gasto acabou, já foi para o espaço, né? Então a gente vai ter que repensar tudo isso, claro que com toda a responsabilidade fiscal, né? Agora vamos ter que repensar toda essa questão de onde o Brasil está gastando o dinheiro que arrecada a população brasileira. Porque é importante que se frise. Parece que não, mas está arrecadando os ricos e tal. Não, a maior contribuição vem de impostos indiretos. Ou seja, é o povo que, às vezes o povo não sabe disso, mas quem sustenta o orçamento, essa carga tributária é a própria população, através de tributos indiretos, que ela paga sem sentir. Está pagando ali quando compra o pão de manhã, está pagando quando paga a escola do seu filho. Então, essa discussão é inevitável que a sociedade volte a fazer. Agora, esse é um aspecto importante e acredito que teremos um debate amplo pela frente, né? A gente estava falando dos momentos que tivemos o furo do teto de gasto, né, o que torna o instrumento, inclusive, com menos credibilidade, foi criado para dar uma previsibilidade, mas como já foi furado diversas vezes, foi a pandemia, foi a guerra, né, foi a história dos precatórios, o auxílio, agora novamente essa discussão, né? Existiria um instrumento que poderia ser uma alternativa hoje ao teto de gastos? Esse é um debate que o Congresso vai ter que fazer? Está se discutindo, né? Essa discussão está colocada na mesa, né? Que é algo não tão distante dessa questão, né? Você estabelecer algum instrumento que impeça que você comprometa o equilíbrio fiscal, mas ao mesmo tempo não funcione como garrote para gastos sociais.
porque, de alguma forma, quando tem, a partir do teto de gastos, quando você estabelece, né, um determinado limite, onde dali você não pode passar, o resultado é o quê? A farmácia popular, né? Não tem remédio disponível para a população e remédios importantes, né, para segmentos aí que dependem daquilo. Uma merenda escolar que paga 36 centavos, né, para cada aluno, onde está sendo distribuído uma bolachinha e um quisuco. Essa situação não é insustentável. Ou seja, você não pode esquecer que ali, né, não é um número. Você tem milhões de crianças que dependem daquela alimentação para, inclusive, conseguir estudar com algum sucesso. Porque uma criança estudando com bolachinha e quisuco, ela não vai ter aproveitamento escolar. Então, é isso que eu digo. A gente não pode ficar em economia, isso é fundamental. A gente tem que olhar as pessoas que estão atrás daqueles números ali, né? E tem crianças, tem trabalhadores, tem pessoas passando fome e, de alguma forma, né, essa questão e o mercado financeiro, o mercado como um todo, ele tem que ter essa sensibilidade, né? A gente não está falando, ninguém está falando aqui em se rebelar contra o mercado. Agora, ele vai ter que dar sua dose de contribuição para que o país volte a ter o crescimento e para que o país promova alguma justiça social. E a gente viu nesse tempo de entrevista como esse assunto vai ser fundamental para a gente discutir nos próximos 4 anos. Temos muitos desafios pela frente. Eu quero agradecer o conselheiro do Conselho Federal de Economia, ex-presidente da COFECOM e da CODEPLAN, ex-diretor do SEBRAE, Júlio Miragaia. Muito obrigado pela participação aqui no canal Empreender. Eu que agradeço pela oportunidade. E agradecendo principalmente você pela companhia e já convidando você, claro, para as próximas entrevistas aqui no canal Empreender. Muito obrigado e até mais.